Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 14 do livro de Isaías, que tem o título de Isaías continua seus oráculos contra as nações. Nós temos dito que Isaías parece ser o Novo Testamento do Antigo Testamento, inclusive até pela quantidade de capítulos que corresponde aos mesmos números de livros da Bíblia, que são 66 capítulos, e eles também podem ser divididos em duas partes, 37 mais 29. Estamos nos baseando nos comentários e referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazer nossas reflexões e estamos na parte 3. Dividimos em 4, estamos na parte 3, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Lembramos que Isaías tinha o propósito de incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores dos seus pecados, a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Ao estudarmos e nos aprofundarmos mais ainda nas Escrituras, vemos que a volta de Jesus se apressa a vir. Para que não sejamos pegos desprevenidos, como ele mesmo nos advertiu em suas palavras, é melhor nos voltarmos de todo o nosso coração para ele e com urgência. Isaías nos escreveu suas palavras há mais de 2.700 anos. E como ela é bem atual, ou nos parece bem atual. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação, de exortação e de busca a Deus que se deixa achar. Uma palavra também de adoração ao Deus que criou os céus e a terra, criou e também nos visitou, esteve aqui conosco e falou que voltaria. Estamos aguardando a sua vinda. Esse nosso projeto com a Bíblia começou em 2016 e vai até 2019. Estamos no capítulo 14, na terceira parte do livro de Isaías, na sua subparte B. Como temos dito, a época corresponde ao período entre 740 e 686 a.C., que se encontra também detalhada em 2 Reis, de 15 a 20, envolvendo o público-alvo, de Judá e de Israel. Parte 3, a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Ela começou no capítulo 7 e vai até o 39. E a parte B que estamos vendo é o levante internacional sobre o julgamento assírio, que começou no 13 e vai até o 27. Como já dissemos, estamos nessa parte B, que se refere às contendas internacionais que Deus provocaria por meio do ataque assírio, com os seguintes objetivos: no presente, despertar a confiança; no futuro, a esperança da restauração. Essa parte B foi dividida em duas: os oráculos acerca das nações, que vai até o capítulo 28, do 13 ao 28, que nós estamos vendo, e depois veremos o objetivo do levante internacional. Em continuação, então, aos oráculos acerca das nações específicas. Nessa sessão, estamos apresentando as profecias, que são os oráculos de Isaías relativas às ações de Deus para com 10 nações específicas que desempenharam papéis importantes durante o período do julgamento assírio. Os oráculos também foram igualmente divididos em 10, envolvendo 10 nações, entre elas a Babilônia, que estamos vendo agora, a Filístia, que iremos também ver agora, e depois veremos as outras demais cidades. A Babilônia em continuação. O profeta começou com uma proclamação de severo julgamento por vir contra a Babilônia, ou como as evidências de fato sugerem, contra a Síria. Já explicamos isso no vídeo anterior. Nos 2 primeiros versos deste capítulo, a compaixão de Deus seria mostrada a todo o povo de Deus, a Jacó e a Israel. A destruição da Síria estava ligada ao ato de Deus soberano de escolher eleição pactual ou nacional. Israel, mais uma vez. Por meio do exílio, Deus purificaria Israel por causa da disseminação do pecado, mas escolheria outra vez os remanescentes da purificação para receber as bênçãos da restauração. Até os estrangeiros, gentios na nação, que se ajuntarem e se chegarem a Jacó, seriam assimilados. A promessa de restauração de Israel, verso 2, é grande,
mas condicional ao seu comportamento e obediência à sua aliança com o Senhor. Se a nação de Israel soubesse dos benefícios dessa união com o Senhor, ou mesmo nós, aqui no século XXI, se nós soubéssemos disso, no entanto, vivemos a mendigar e a sofrer porque queremos ser como Israel, que invejava as outras nações maiores do que ele. Israel tinha inveja das outras nações. A partir do verso 3 até o 21, Isaías escarnece contra o rei da Babilônia, que já falamos, a Síria, O provérbio ou motejo citado no verso 4 era comum entre os vitoriosos que frequentemente cantavam músicas de zombaria contra os inimigos vencidos. Aqui no caso, contra o rei da Babilônia, ou seja, o rei da Síria. Com a frase, como cessou o opressor, tem-se início da primeira estrofe dessa zombaria. Já foram quebrados o seu bastão e o seu cetro, pois já não dominariam sobre os povos. Assim, no verso 7, exultam de júbilo como com um novo cântico de vitória que seria ouvido em resposta ao julgamento e à libertação vindos de Deus. A própria natureza responde aos atos divinos de julgamento e restauração. Compare aí os versículos bíblicos correspondentes, Isaías 41, 55, 60, com os 2, capítulo 9, 37. Pois que ninguém mais já subia contra elas para as cortarem. Em seus anais, os reis da Síria se gabavam com magníficas árvores que retiravam das terras pilhadas. Isso me faz lembrar da natureza que geme, aguardando com expectativa a manifestação da revelação da glória dos filhos de Deus que o apóstolo Paulo cita em Romanos 8,19. Confere aí. Ela, a natureza, parece sentir quando o homem se afasta de Deus e quando este mesmo homem está ocupando lugar em seu habitat. A segunda estrofe vai dos versos 9 ao 11 e descreve a surpresa diante da queda da Síria. Conforme essa Bíblia que estamos vendo, os espíritos dos reis mortos pelos assírios se preparavam para receber os reis da Síria na sepultura. O inferno, os mortos, os bichos, versos 9 ao 11, estariam à sua espera para saírem ao encontro dela, que se achava tão soberba e inatingível. Parece até uma comitiva do inferno, não parece? Celebrando por mais uma alma soberba entre eles. Já a terceira estrofe ocupa os versos de 12 ao 15 e revelam a justificativa da queda da Assíria. Ela começa sua queda do céu. Obviamente uma hipérbole pelo fato dela ser derrubada de uma posição política elevada. Parece-nos incorreta, posição defendida por esta Bíblia de Estudo de Genebra, a antiga interpretação dessa passagem que a considera uma referência à queda de Satanás. O contexto bíblico que Isaías estava falando do rei da Síria, o mesmo pode ter dito de Ezequiel 28, quando faz uma descrição semelhante do rei Tiro. O máximo que poderíamos ter aqui sobre Satanás seria o fato de eles serem tipos representativos, mas nesse ponto as escrituras não são claras. Por isso a existência de tantas controvérsias. Também os reis assírios declaravam possuir tronos no reino celestial, onde subiriam acima das estrelas de Deus, exaltando o seu trono e assentando no monte da congregação. É o máximo da soberba. No entanto, quem é retratado aqui é o Deus de Israel, que está reinando supremo sobre os poderes angelicais na sua corte celestial, que é simbolizada pelo monte Sião. Salmo 48, versos 1 e 2. Quanto aos reis assírios, ou ao tipo que parece indicar, seriam levados ao inferno e ao mais profundo do abismo, verso 15. Na quarta estrofe dos versos 16 ao 21, ocorre a destruição final da Síria. Isaías zomba dos reis da Síria, ao comparar a antiga glória deles com a sua condição futura, uma vez que Deus trouxe julgamento contra eles. Eles pareciam, na verdade, invencíveis, mas não eram. Só tem essa visão quem enxerga o futuro por meio da profecia. Então eu posso ver que no futuro aquela nação estaria toda destruída. Eu posso compará-la com a de agora,
Seria um contraste muito forte. Então, por isso que Isaías zombava dos reis, porque ele acreditava na visão que Deus lhe dava. No verso 19, um contraste terrível entre os renovos ou os remanescentes, sendo que o renovo real da casa de Davi cresceria e governaria em benefício do povo de Deus. Capítulo 11, verso 1. Ao passo que eles seriam abomináveis como as vestes dos que foram mortos à espada, e como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado, verso 19. Ninguém se lembraria do rei da Síria, porque ele não teria um sepultamento decente, versos 18 a 20, e não deixaria descendência. Assim será também com toda a descendência dos ímpios, quando o Senhor vier julgar a terra e os seus moradores. Os salmos não se cansam de predizer o fim dos ímpios. Isso é bem notório. Por isso, nos pede paciência e tolerância até que todos os propósitos santos de Deus sejam cumpridos e todas as justiças sejam feitas e apaziguadas. O Senhor está por vir e com ele virá o fim para o perdido e o começo para os seus eleitos, escolhidos desde a fundação dos mundos. Diferentemente de Israel e de Judá, como já falamos, a Síria não tinha um remanescente santo a ser abençoado por Deus. A conquista da Síria pela Babilônia deu início à destruição, à sua destruição. Mas essa predição terá o seu cumprimento definitivo no julgamento da segunda vinda de Cristo Jesus. Parte B, Filístia. Começa no capítulo 14, no verso 28 e vai até o verso 32. Nos versos de 28 a 32, Isaías descreve, no ano em que morreu o perverso rei Acaz, de que maneira Deus usaria os assírios, que seriam igualmente julgados para julgar os filisteus. É possível que esse oráculo seja uma referência aos ataques de Tiglat-Pileser III sobre os filisteus em 727 a.C., assim como os ataques de Sargão II em 716/715 a.C. A Filístia não tinha mesmo do que se alegrar, embora houvesse um lapso temporário na dominação da Síria que ocorreu entre os reinados de Tiglat-Pileser III e Sargão II. Deus continuaria a usar os assírios para punir os filisteus. O ataque assírio viria do norte. A fumaça, verso 31, seria uma referência à poeira que se levantaria pelo movimento dos invasores assírios que atacariam os filisteus. Deus não estava contra os aflitos do seu povo, mas contra os orgulhosos sobreviventes. Isaías 14 começa com o verso 1, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. É esse o verso que começa o capítulo 14, e termina no 32, que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Embora os filisteus, voltando ao assunto dos filisteus, procurassem criar uma coalizão com Judá e com outras nações contra os assírios, o povo de Deus deveria confiar nele durante esse tempo de ameaça, em vez de formar essa aliança já com essa derrotada Filístia. Amanhã a gente prossegue com o terceiro oráculo, dessa vez contra Moabe, no capítulo 15. A todos um bom dia, fiquem com Deus, curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, conheçam o nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você encontra essa parte dessa narrativa, você vai encontrar essa parte escrita, que vai te ajudar para você acompanhar e ler com calma. Entre nossa loja virtual, semeadores.com.br, onde você vai encontrar material suficiente para você a respeito de todos os capítulos da Bíblia. Também fornecemos esse material para o Brasil, para o exterior, para quem quiser. Toda a nossa literatura do site é grátis, mas as que formam e-book e as que formam livros são pagas.
Agradecemos a sua preferência e visita e também se inscreva para receber nossas orações no http://radioossemeadores.com. Fiquem com Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus.